Pessoal, olha esse resultado aqui, mais de 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase R$11 mil em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clique no link que está aqui embaixo desse vídeo ou no botão que vai aparecer aqui na tela para você saber mais sobre esse novo mercado que está mudando a vida de muita gente. Próximo das ideias do Jesus, né? Pedrinho, o que você pensa sobre essa derrota? Karine, assim, é difícil você perder de 5-0 com um time tão bom tecnicamente como é o do Flamengo. Só que até o treinador do Del Valle deu uma entrevista, o Miguel Ángel, ele deu um exemplo de uma feira, que quando você vai na feira comprar uma maçã, você não está comprando uma banana, você está comprando uma maçã. Aí você chega em casa e você quer que a maçã se transforme em banana, e isso é muito difícil. E essa analogia ele fez com referência aos treinadores. O próprio treinador do Flamengo, o Domi, ele não tem ainda uma identidade como treinador. A gente tem um perfil dele pelo processo que ele fez junto com o Guardiola. Mas você sabia o que você estava trazendo. Você sabia que era um treinador que não tinha tanta experiência, sabia qual era a ideia de jogo dele, e agora é dar tempo para o processo, Karine. A gente não pode ficar pautado em cima do resultado de 5-0, porque quando ele ganha do Bahia de 5-3, a gente falou que viu um Flamengo maravilhoso, muitas vezes funcional, às vezes posicional dentro da própria partida, e aí tudo ficou legal. E aí quando ele toma uma pancada de 5, jogando muito mal, a gente já bota o trabalho dele em xeque. Então, assim, eu acho que não foi um bom resultado, eu vejo comportamentos ruins também dos atletas, isso a gente pode falar um pouco também, e a gente pode debater sobre o jogo posicional, que requer outros critérios dos atletas, que é muito difícil isso, né? Você conseguir isso com um jogo que pede tanto dos atletas. Esse jogo posicional é um jogo bem diferente. Agora, a questão para mim é bem simples. Contratou, sabia o que estava contratando, conversou com diversos treinadores. Agora, amigo, dá tempo para ele trabalhar e cumprir o seu contrato. Sabe qual é a questão? Só para a gente seguir o papo. O próprio Miguel Ángel Ramírez é um treinador com ideias baseadas no jogo posicional. E a gente começou a colocar em xeque, é tão contraditória a ideia no futebol brasileiro, a questão do atalho, que a gente começou a colocar em perspectiva, se ele tivesse sido escolhido, estaria passando pelo mesmo processo. A única questão é que, como ele não estaria no Del Valle, talvez não tivesse sido algo tão marcante a partida de ontem, né? Porque ele teria saído da equipe, eles estariam também passando, não por uma remontagem, porque lá essas definições de quem vai estar no comando da equipe principal estão bem atreladas ao que é um modelo do clube. Tanto que eu citei ontem, ele foi durante uma temporada treinador da base. Ele chegou para tomar conta da base e depois de uma temporada completa assumiu a equipe profissional. Então eu acho que é exatamente essa ideia de entender o que você está contratando e dar respaldo ao que foi contratado, ou então é uma prova, né? Ou respaldo seria tempo? Sem dúvida. Porque senão você está falando de um atestado de incompetência de quem escolheu. E não do próprio treinador, né? Só para não me esticar muito, mas assim, no Brasil, a gente é muito pautado pelas exigências do ambiente, sabe? O ambiente, dentro do jogo, se você tem torcida, ele muda até o comportamento dos atletas. Pedrinho. E como não tem torcida, o ambiente que já... Oi, pode falar. Antes de você concluir, só vou colocar também agora aqui na roda que ele está pronto. Caê Mota. Já está prontinho para ele escutar também o que você está falando e poder debater junto com a gente. Seja bem-vindo aí, Caê, mais uma vez, para falar sobre esse resultado do Flamengo, que tem mexido com a torcida. O Pedrinho, vou dar a sequência aqui para o Pedrinho,
para você também escutar e já na sequência também você traz informações sobre esse dia seguinte, pode ser? Maravilha. Eu quase que pensei que ia ser chamado aqui de Macaulay Culkin, porque esqueceram de mim, mas estou de volta. Não. Jamais esqueceríamos de você. Segue, Pedrinho. Não, só para concluir, eu acho que assim, o comportamento dos atletas ele é muito pautado, muitas vezes no ambiente que está dentro do jogo. O torcedor, às vezes, hoje não querem que eu fale, hein? Sardinha tá de brincadeira comigo. Fique claro que, né, nós nunca sabemos. Uma das primeiras que foi tranquila para você, né, Karine? A Sirene entrou baixinha aqui no estúdio, ainda bem. Aqui no estúdio. O pessoal esqueceu do impacto. Olha, a equipe tá muito boazinha hoje, apesar de todos se esconderam quando eu cheguei para me sacanear aqui na redação. Tudo bem. Já teve bullying hoje. Isso é papo para depois, né? Sai do muro. A diretoria do Flamengo errou ao trazer o Domi? Deixa o Pedrinho continuar falando. Pedrinho, você tem a honra de começar, então, sair do muro. Não, eu acho que não. Eu acho que a escolha sabia que era quem foi conversar com ele. Tem que entender um pouco de futebol, porque sabe que o jogo do Domi é um jogo diferente do Jorge Jesus. Apesar de eu não acreditar num jogo posicional durante os 90 minutos, eu acho que ele é posicional em algumas fases e depois, dentro dessas fases, ele se torna funcional. Mas é um jogo diferente. Ele sabia que estava contratando um treinador que não tinha muita experiência como treinador principal. Então, assim, a escolha foi muito clara em cima da resenha que eles tiveram, da conversa que eles tiveram. E nessa conversa, eu acho que pesou muito o conhecimento que o Domi passa nas suas entrevistas, que é um cara inteligentíssimo, e muito mais que eu acho que pesou foi o tempo que ele ficou com o Guardiola. Eles associaram isso a um sucesso momentâneo, quer dizer, um sucesso rápido, pelo tempo que ele ficou com o Guardiola e pela ideia de jogo dele, que é muito clara, a conversa deve ser muito gostosa sobre futebol. Estava dando uma olhada aqui, Caê, no texto do Felipe Schmidt, no GE. Globo, e aí ele questiona e depois traz mais informações, quem quiser acessar, o texto está muito bom. Qual foi a última vez que o Flamengo teve 37% de posse de bola num jogo, e quando sofreu 21 finalizações, só conseguindo concluir 7 vezes? O torcedor, ele olha muito para isso. Mas o nosso colega Rafael Rezende estava falando agora mesmo, porque eu ia chamar de Pedrinho. Aí eu não, Rafael Rezende. Estava falando agora sobre esse respaldo, essa questão do tempo. Então, fica essa questão de querer atalho, de querer resultado. E a resposta da pergunta também do Sai do Muro, que agora a produção está me cobrando. Então, você já faz um bem bolado, tá? Pode comentar em cima desses dados, mas também se o Flamengo errou ou não ao trazer o Domi. Então, eu vou ficar tranquilaço assim, de um lado nesse muro. Eu acho que com o que eu tenho de subsídio, de informação, de apuração, que eu acho que é o mais importante, assim, do que tem acontecido nos bastidores nesses 45, por aí, dias que ele está aqui, até aqui, que é o que a gente tem como subsídio para opinar, o Flamengo errou sim em trazer o Domi. Errou e foi incoerente, que eu acho que é o principal. Quando houve aquele processo seletivo todo, falou-se muito de que seria contratado, escolhido um técnico que ele se adaptaria ao elenco e não o contrário. O que o Domi faz é totalmente ao contrário. Ele chegou com conceitos aqui muito bem definidos e quer que o elenco se adapte a isso. E aí entra o que eu falo de bastidor também, e aí eu até queria levantar esse debate com o Pedrinho e com o Rafa, que tem opiniões muito, muito importantes, contundentes, e que eu respeito e admiro muito, sobre essa questão mesmo do dar tempo ou não dar tempo, assim. Até que ponto 45 dias é um tempo que já dá para fazer um recorte ou não. Nós temos um recorte bem considerável de apuração de bastidores, de que as coisas não têm dado certo, de que há uma dificuldade muito grande, e não é de hoje, de compreensão do que o Domi quer em campo. Os jogadores ainda não têm a convicção de que tudo que ele está tentando fazer é um caminho que vai levar esse elenco, esse time, o clube a vitórias. Há esse questionamento. Fala-se muito até, a gente conversando ali em off, de que houve uma mudança de comportamento de atletas de um tempo para cá muito grande na questão do questionamento, do entender o jogo, do entender o porquê das coisas. Talvez numa outra época os atletas eram muito mais simplesmente aceitavam as orientações e tentavam executá-las. Hoje há um questionamento do porquê, mas por que fazer isso, por que fazer aquilo? E eles realmente não entendem o porquê das escolhas do Domi.
Eu até falei hoje no Seleção com o PVC, porque na quinta-feira à tarde na redação eu conversei muito com o PVC e tinha informação de que o treino da terça-feira tinha sido catastrófico. O treino da terça-feira foi muito ruim, os jogadores acharam tudo muito estranho, orientações, tanto aquela marcação alta, que não era marcação-pressão, era uma sombra alta, enfim, muitas coisas ali que eles mesmos entenderam que, principalmente no conceito de altitude, não faria o menor sentido. Enfim, questionamentos assim do que o Domi quer para o jogo. E há também um grande questionamento, o Pedrinho comentou aí sobre o papo sobre futebol, sobre entender de futebol. O que a gente escuta muito, e de muitos atletas, membros de comissão técnica, pessoas dos bastidores ali, é de que o Domi realmente é um gentleman, é um cara muito educado, muito gentil, e que pode até saber muito de futebol. Ninguém fica 11, 12 anos com o Guardiola à toa, mas que para ser treinador, para passar suas ideias e seus conceitos para uma equipe, para construir quase que do zero esse conceito, já que ele implodiu tudo que tinha ficado do Jesus, ele até aqui, nesses 45 dias, ele não consegue implementar uma metodologia, uma didática que os atletas compreendam e, acima de tudo, abracem. Porque, assim, eles vêm de um técnico que no 5-0 contra o Grêmio, por exemplo, chamou e falou assim, esse é um jogo que nós vamos ganhar na bola parada. Vai acontecer isso, isso, isso. Vocês podem fazer. Eles vão em campo e vencem por 5-0 com 4 gols de bola parada. Um pênalti, 3 gols de bola parada. Entendeu? Então, isso dá um respaldo para que tudo que o Jesus falava e previa acontecia. Com o Domi é o contrário. Então, acho que é muito complicado que essa sinergia, que essa sintonia entre elenco e treinador exista e deliga daqui para frente. O que está principalmente sob avaliação é isso. Há perspectiva de melhora, de sintonia, de que as coisas entrem no rumo. Até aqui, nada aconteceu nesse sentido de sintonia entre jogo posicional, elenco, Domi, faça isso, faça aquilo. Rafa, você não vai escapar de ficar no muro. Enquanto o Caê falava, ele estava disfarçando, achando, esqueceram da pergunta, não. Eu acho uma pergunta de difícil resposta. E eu vou dar a mesma resposta do Caê, mas não pelos mesmos motivos. Até porque só vivenciando o dia a dia, além de ter fonte, é óbvio que eu acredito no que está sendo falado, claro, mas só entendendo o sentimento individual, e cada atleta responde de uma forma, é que dá para ter uma noção mais exata do todo. E isso é muito difícil de se conseguir. A partir daí, por que eu acho que é um erro? Porque não se colocou em perspectiva tudo que tem acontecido. Principalmente a questão de ser contracultural. Não é simplesmente... Os jogadores já estavam rendendo muito bem no trabalho mais importante de um treinador na história do Flamengo, esse trabalho do Jesus, e viviam quase que o jogo automático, aquele jogo onde você não precisa mais pensar para tomar as suas decisões. Tudo funcionando muito perfeitamente. E isso é muito raro de se atingir. O que o Flamengo atingiu em 2019 é muito raro, até pelo tempo que foi gasto para que chegasse a esse nível. A questão é que eles não têm na bagagem deles, e eu estou falando quase que da totalidade do elenco, o que é necessário, né, os instrumentos necessários, o conhecimento necessário para não se colocar contrário e pouco receptivo às ideias que o Domi traz. E aí, por que eu acho que a diretoria do Flamengo errou na contratação? Porque é muito nítido. Eu não sei que tipo de conversa eles tiveram lá na Espanha, mas não faz nenhum sentido você sentar com um cara que conviveu mais de uma década com o Guardiola e achar que ele vai sentar no banco de reserva como se fosse um cone e dar seguimento ao que o Jesus fazia. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, ou eles erraram completamente o diálogo no que foi a reunião que definiu o rumo e a contratação do Domi, ficou algo muito mal entendido nisso aí. Porque, isso falou que ele demoraria, que ele... Cada treino, cada semana, cada momento que ele tivesse contato com os jogadores, ele não teria contato para repassar metodologia, ideias, conceitos que eram tocados e desenvolvidos no trabalho anterior. Porque ele pensa e executa futebol de outra forma. Então ele não conseguiria ser esse cara que fica assistindo a equipe jogar na zona de conforto para ver até onde vai. Não é, porque você escolheu um profissional que pensa futebol de maneira distinta. E distinta da nossa cultura. Não é distinta do Flamengo. Não é distinta desse grupo de jogadores. É distinta da formação do futebol brasileiro. Então, assim, era muito difícil pré-situação que a gente está vivendo. A escolha ela é contestável já nesse primeiro momento.
Porque aí você está cobrando de um cara fazer coisas que não estão no estofo dele, não estão na lista de características dele. E foi isso que o Flamengo fez com o Domi. Fala, Pedrinho. Não, assim, primeiro era óbvio que quem pensou que o Domi fosse manter ou dar seguimento a um trabalho do Jorge Jesus está completamente enganado. Porque, primeiro, mesmo se eles tivessem, eles podem ter os mesmos conceitos, mas de forma diferente para aplicar. Mesmo se ele tivesse tudo igual do Jorge Jesus, a forma com que você aplica é diferente, cada um tem o seu jeito. Senão todos os auxiliares do Guardiola seriam Guardiola. E as coisas não são assim. Eu sempre falo que você só aplica bem aquilo que você tem como conteúdo. Agora, quem que foi conversar com o Domi da bola? Que quando o Domi, com certeza, vai falar sobre um jogo posicional, teoricamente ele vai te encantar. Ele vai te encantar. Porque quem estuda futebol e tem capacidade para botar em prática, elaborar o seu raciocínio com muito conteúdo, você fica encantado. Ou no jogo posicional, ou no funcional. A gente fica encantado com aquilo. Mas isso não quer dizer que vai ser transformado em um ótimo desempenho, em um ótimo jogo. Quem é que estava lá para questionar? Qual é a diferença desse jogo posicional para o jogo funcional? Qual a diferença? Quanto tempo você acha que você consegue passar teu conteúdo? A questão é essa, porque se o cara vai lá e ouve o cara falando, você fica encantado. É isso que eu falei. Na conversa, na resenha, vários contratariam o Domi. Depende de quem está lá para ouvir. Quando foi me perguntado, eu acho que errou se o Domi foi contratado e eu falei que não, porque assim, se você chega sem um conteúdo da bola e você vai ouvir o Domi, com o currículo que ele tem com relação ao auxiliar, há pouca experiência, obviamente, como treinador, mas você ouvindo ele falar sobre o jogo, você fica encantado e você sai dali, esse aqui é o cara, pô. Esse aqui é o cara. A questão só é essa. Agora, alguém sabia o que era um jogo funcional proposicional, que é diferente? Sabe por quê, Karine? Rapidinho, se me alongar, vou te dar a palavra já, Rafa. O Alan do Atlético Mineiro, desculpa, Caí. O Alan do Atlético Mineiro, ele falou pra gente. Ele falou, o Sampaoli, eu tenho que sustentar na posição, eu fico agoniado. Eu quero ir lá buscar a bola, receber a bola, e ele fala, fica aí, fica entre as linhas que a bola vai chegar em você. O jogo posicional, ele não vai ficar parado no lugar. Ele vai fazer movimentos dentro de um setor, criando linha de passe até a bola chegar nele. O jogador brasileiro, como Everton Ribeiro, que é formiguinha, que o tempo inteiro tem que estar procurando a bola. O Arrascaeta, que se procura o tempo inteiro, movimenta. Como é que você bota esses caras posicionados? Passando ali um minuto e meio para a bola chegar nele. É diferente. Cara. O Pedrinho, até aproveitando, você que estuda bastante futebol, Rafa, eu também faço a lição de casa. Tô aí, colada no Rafa. Rafa faz. O Pedrinho também, no Zap Zap a gente conversa muito sobre estudar futebol. E aqui no Brasil tem muito essa cultura, Caí, de pensar na jogada, no individual, no jogador em si, né, na parte técnica dele. Mas o jogo mesmo, o futebol, a tática, é muito pouco ainda estudada, aprofundada pelo torcedor, principalmente, eu estou falando, né? É claro que quem trabalha com futebol, obviamente, sabe disso. Mas a pessoa que está assistindo fica angustiada. Eu não vou tomar a tua palavra, não, nem a do Caí, não. Mas quando a sirene tocou, eu ia falar sobre isso. Mas depois eu falo. Fala, Caí. Falar é com o Pedrinho, a gente adora escutar. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.